Eu tenho nos últimos dias postado nas redes sociais frases do grande pregador batista norte-americano Martin Luther King, que foi líder no seu país na luta pelos direitos civis dos negros. E essas declarações são extraídas desse livro aqui, ó, que é a sua biografia, lançada no Brasil pela editora Zahar. Hoje acordei de manhã com vontade de ler as Sagradas Escrituras e ter alguma literatura devocional que me aquecesse o coração, que me aproximasse mais de Deus. E voltei para a biografia do Martin Luther King. Eu fiquei tão impactado com o que ele falou, com um trecho da sua biografia que é intitulado Carta da Cadeia de Birmingham. É algo tão atual e que eu vejo tão presente do ponto de vista das queixas que jovens me têm apresentado com respeito à sua relação com suas igrejas locais, que eu falei, cara, eu vou ler esse trecho da carta que apresenta as crises de Martin Luther King com as igrejas do seu tempo, e eu vou fazer isso logo. Tanto é que eu estava totalmente descabelado, eu falei, vou botar um boné e não vou perder a oportunidade, o desejo de momento de compartilhar esse material precioso e que vai ajudá-lo, eu não tenho a mínima dúvida, a se perceber como alguém que não está sozinho nas suas inquietações com relação à igreja. E uma inquietação que pode vir acompanhada, sem a mínima dúvida, de um forte compromisso com essa mesma igreja, com a luta pela sua reforma, a fim de que a Igreja de Cristo exerça um papel mais significativo na história do nosso país no que tange a luta pela justiça social, a diminuição do fosso entre abastados e pobres, a reforma das nossas prisões, a diminuição das mortes violentas nas nossas cidades, cujas ruas estão banhadas de sangue, entre tantos outros males mais históricos, endêmicos, culturais, que nos envergonham perante as demais nações. A igreja, conforme diz o Martin Luther King, não pode ser eco, não pode estar repetindo o que as pessoas estão falando do lado de fora, ela tem que ser voz profética. E olha o que ele declara aqui num trecho dessa carta extraordinária. A despeito, porém, dessas notáveis exceções, ele está falando de umas poucas pessoas que ficaram ao seu lado, membros de igrejas, lideranças evangélicas e que o apoiaram na sua luta, no seu combate contra a segregação racial. Olha o que ele diz. Devo honestamente reiterar que tenho ficado desapontado com a igreja. Não estou dizendo isso como aqueles críticos negativos que sempre conseguem encontrar alguma coisa errada na igreja. Digo isso como um ministro do Evangelho que ama a igreja, que se nutriu no seu peito, que tem sido sustentado por suas bênçãos espirituais e que permanecerá fiel a ela enquanto a corda da vida continuar se esticando. Quando fui subitamente catapultado à liderança do protesto dos ônibus em Montgomery, Alabama, alguns anos atrás, achei que seríamos apoiados pela Igreja Branca. Achei que os pastores, padres e rabinos brancos do Sul estariam entre os nossos mais fortes aliados. Em vez disso, alguns têm sido adversários declarados, recusando-se a entender o movimento pela liberdade e difamando seus líderes, enquanto muitos outros se mostraram mais cautelosos que corajosos. Essa frase é extraordinária. Mais cautelosos do que corajosos. E permaneceram em silêncio com a proteção anestésica dos vitrais de suas igrejas. Apesar de meus sonhos frustrados, vim para Birmingham com a esperança de que a liderança religiosa branca desta comunidade pudesse perceber a justiça de nossa causa e, com um profundo interesse moral, fosse capaz de funcionar como um canal através do qual nossas queixas pudessem chegar às estruturas de poder. Eu esperava que cada um dos senhores pudesse entender. Mais uma vez, porém, fiquei desapontado.
Ouvi numerosos líderes religiosos do Sul aconselhando os fiéis de suas igrejas a obedecerem à decisão contra a segregação, porque essa é a lei. Mas queria ouvir pastores brancos declarando: sigam esse decreto porque a integração é moralmente correta e porque o negro é seu irmão. Em meio às gritantes injustiças infligidas ao negro, vi religiosos brancos colocando-se de lado e vocalizando, preste atenção no que ele vai dizer aqui, irrelevâncias piedosas e trivialidades farisaicas. Em meio a uma vigorosa luta para livrar nossa nação da injustiça racial e econômica, ouvi muitos pastores dizerem: trata-se de questões sociais nas quais o evangelho não tem nenhum interesse real. E vi muitas igrejas se dedicando a uma religião totalmente transcendental que estabelece uma distinção estranha, não bíblica, entre corpo e alma, sagrado e secular. E ele prossegue dizendo: viajei de cima a baixo pelo Alabama, pelo Mississippi e por todos os estados do Sul. Em dias abafados de verão e frescas manhãs de outono, observei as belas igrejas do Sul com suas torres elevadas apontando para o céu. Contemplei as silhuetas dos seus amplos prédios destinados à educação religiosa. E muitas vezes me percebi perguntando: que tipo de pessoa frequenta essa igreja? Que indagação! Me permita dizer, quantas vezes eu passei por essa crise. Que tipo de pessoa frequenta essa igreja? Qual é o Deus delas? Onde estavam suas vozes quando os lábios do governador Barnett verteram palavras de discordância e negação? Onde estavam elas quando o governador Wallace fez um apelo estridente ao desafio e ao ódio? Onde estavam as vozes de apoio quando homens e mulheres negros humilhados e fatigados decidiram sair das masmorras sombrias da complacência para as luminosas colinas do protesto criativo? Sim, essas perguntas ainda estão em minha mente. Com uma profunda decepção, tenho lamentado a indiferença da igreja, mas tenho certeza de que minhas lágrimas são de amor. Não pode haver uma decepção profunda se não houver um amor igualmente profundo. Sim, eu amo a igreja. Como poderia ser de outra forma? Estou na posição verdadeiramente singular de filho, neto e bisneto de pastores. Sim, vejo a igreja como o corpo de Cristo, mas sim, como maculamos e desfiguramos esse corpo com o descaso social e o medo de sermos não conformistas. Ele prossegue declarando: olha, eu queria parar aqui que eu estou vendo o cronômetro, mas olha, 2 parágrafos que são espetaculares. Olha o que ele diz. Houve um tempo em que a igreja era muito poderosa, tempo em que os primeiros cristãos se regozijavam por serem considerados dignos de sofrer por sua crença. Naqueles dias a igreja não era meramente um termômetro que registrava as ideias, não era meramente um termômetro que registrava as ideias e os princípios da opinião popular. Era um termostato. Então você tem igreja termômetro e igreja termostato, que transformava os costumes da sociedade. Sempre que os antigos cristãos entravam numa cidade, as pessoas no poder ficavam incomodadas. Vou repetir, sempre que os antigos cristãos entravam numa cidade, as pessoas no poder ficavam incomodadas e imediatamente tentavam prendê-los por serem perturbadores da paz e agitadores forasteiros. Mas os cristãos continuavam sua marcha na convicção de que constituíam uma colônia do céu, da qual se exigia obediência a Deus, não aos homens. Pequenos em número, eram grandes em seu compromisso. Estavam intoxicados demais pelo divino para serem astronomicamente intimidados. Com seu esforço e exemplo, puseram fim a perversidades antigas como o infanticídio e a luta de gladiadores. Agora as coisas são diferentes. Assim, com frequência, a igreja é uma voz fraca, improdutiva, com um som ambíguo. Assim, com frequência, a igreja é uma arquidefensora do status quo. Longe de ser ameaçada pela presença da igreja, a estrutura de poder da comunidade em geral é consolada pela sua aprovação silenciosa e muitas vezes declarada das coisas como elas são. Mas o julgamento divino se impõe à igreja como nunca antes.
Se a igreja de hoje não recuperar o espírito de sacrifício da igreja antiga, vai perder a autenticidade, alienar a lealdade de milhões e ser desprezada como um clube social irrelevante, sem significado no século XX. Todo dia, e aqui eu vou concluir, poderia ler mais, todo dia, essa frase para mim é impressionante, é uma descrição da minha relação com jovens cristãos brasileiros, que me procuram muitas vezes com lágrimas para falar sobre suas frustrações. Ele termina dizendo a seguinte coisa, num parágrafo, o texto é mais longo. Todo dia travo conhecimento com jovens cuja decepção com a igreja se transformou em repulsa declarada. E o que eu quero, uma leitura desse trecho da autobiografia de Martin Luther King, é lutar por uma igreja na qual esses jovens inconformados encontrem espaço e se vejam na vanguarda pela luta das tão necessárias transformações sociais do nosso país. Que Deus levante essa geração, que Deus lhe dê dons, lhe dê ousadia, lhe dê talentos, abra portas, que Deus fortaleça os braços desses jovens, a fim de que corra pelo mundo a notícia de que o Brasil se tornou uma nação menos desigual, que suas prisões foram reformadas, que a classe trabalhadora passou a viver com mais dignidade em razão do protagonismo daqueles que têm o amor de Cristo em seu coração. Que Deus o levante nesses dias, em nome de Jesus.